Olá, boa noite para você ligado na programação do Portal RC1. Começa agora o Integração Regional. E hoje você vai ver uma reportagem especial sobre a peça teatral Astronauta, que será exibida hoje, daqui a pouco, às 7h30, no Centro Cultural Nilson Prado Telles. É de graça e você pode prestigiar. Na saúde, vamos falar sobre o uso de medicamentos para pingar no ouvido e também sobre o consumo exagerado de alimentos industrializados. Falando em alimento, no nosso quadro Alimentos que Curam, hoje conheceremos os benefícios da rúcula. Na política, vamos falar sobre a reta final das eleições. Essas e outras informações a partir de agora no Integração Regional, que já está no ar, e você, é claro, é o nosso convidado. A partir de agora, na Cultura e Portal RC1, Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, tudo bem com você que acompanha o Integração Regional? A gente começa o programa falando de uma peça teatral Astronauta, que será exibida daqui a pouco, às 7h30, no Centro Cultural Nilson Prado Telles, em Dois Córregos. É uma história muito bacana e vale a pena você prestigiar e conferir. A peça faz parte do Circuito São Paulo e eu te convido a saber mais detalhes sobre ela. Sexta-feira, dia 23 de setembro, e hoje tem espetáculo teatral em Dois Córregos. A peça Astronauta será apresentada a partir das 7h30 da noite no Centro Cultural Nilson Prado Telles. A ação é realizada mediante a contemplação do município de Dois Córregos no projeto Circuito São Paulo, que faz parte do programa Juntos pela Cultura, da Associação Paulista de Amigos da Arte, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo de Dois Córregos. O Circuito São Paulo é um programa que promove a difusão artístico-cultural descentralizada no estado de São Paulo, por meio da circulação de apresentações e ações pelo interior e pelo litoral de São Paulo, criado pelo governo e produzido e gerido pela Amigos da Arte desde a sua primeira edição, e é o maior e mais abrangente programa de circulação cultural do estado. Em 2022, o Circuito São Paulo voltou a ocorrer de forma presencial e é feito por meio de chamada pública do Juntos pela Cultura. Neste ano, foram selecionados 120 municípios para realizar 480 apresentações artísticas em equipamentos e espaços culturais, em parceria com prefeituras em todas as regiões do estado. O investimento total é de mais de 6 milhões de reais. E agora que você já conheceu o projeto Circuito São Paulo, vamos saber mais da peça Astronauta. A peça conta a história de Ana, uma menina que tem o sonho de se tornar astronauta e viajar para o espaço. A trama aborda temáticas como astronomia, o machismo, o luto e o empoderamento. A apresentação tem classificação livre, duração de 60 minutos e conta com o intérprete de Libras. Dirigido por Lucas França e com dramaturgia de Regi Ferreira, o espetáculo gira em torno do drama que Ana vive entre as conversas com a extraterrestre Shep e sua irmã Jennifer dentro de casa, e o bullying que sofre na escola pelo garoto Pedro Juliano, que a ridiculariza por ser uma garota com o sonho de ser astronauta. Com assuntos sensíveis e urgentes para toda a sociedade, buscar o diálogo com as crianças é a estratégia principal da dramaturgia. Quem nos conta mais detalhes da peça e faz um convite para que você prestigie é a secretária de Cultura e Turismo, Helenir Paulucci. Agora, dia 23 de setembro, sexta-feira, nós vamos ter uma peça de teatro no Centro Cultural, às 19h30, chamada Astronauta. É a história de uma menina, da Ana, que tem um sonho de se tornar astronauta e viajar pelo espaço. É muito bacana. E esse é um dos teatros que vai vir para Dois Córregos. Nós temos, além desse, mais 3. Nós temos dia 9, Os Construtores, que vai ser para as crianças às 3 horas lá no Centro de Eventos. Depois nós temos A Fuga do Planeta Melancia, no dia 12, que vai ser lá em Guarapuã. Esses dois vão ser às 15 horas, tá? E depois a gente tem uma surpresa para o Natal. Então, esses teatros vêm pelo Circuito SP, que é um programa do Estado, onde as cidades fazem os projetos, mandam os projetos, e 120 cidades seriam premiadas com esse circuito. E nós fomos uma delas, tá? Então, convido a todos que venham participar. Vai ser uma noite muito gostosa
E então, reforçando, dia 23 agora de setembro, sexta-feira, às 19h30, no Centro Cultural. Agora que você conheceu sobre a peça Astronauta, eu tenho certeza que você ficou curioso e com vontade de conferir. Então, assista o programa Integração Regional e assim que acabar, vá para o Centro Cultural Nilson Prado Teles. Eu tenho certeza que você vai adorar a peça e prestigiar a cultura na sua cidade. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E agora a gente fala sobre saúde aqui na Integração Regional. O médico otorrinolaringologista Helder Aguiar hoje traz um assunto que tem muita dúvida no consultório: o uso de medicamentos para pingar no ouvido. Pode, faz mal, é possível utilizar quando a gente está com dor? Você confere agora no vídeo. Doutor, faz mal pingar gota no ouvido do meu filho ou no meu próprio ouvido? Depende. Existem situações que é necessário o uso de medicamento tópico, seja antifúngico, seja antialérgico, seja antibiótico. E existem outras complicações, outras patologias de ouvido, que está contraindicado o uso de gotas tópicas. Vamos dar um pequeno exemplo. Você tem um trauma, você vai numa piscina, isso é muito comum, estou dizendo isso porque é comum. Uma criança pulando na piscina, um pula perto do outro, pá, bateu, rompeu o tímpano. Começou a sangrar, vou pingar gota. Isso está totalmente contraindicado. Se você tem uma ruptura de tímpano agudo, jamais pingar gota. Por quê? Porque você vai levar para dentro do ouvido médio, que já não tem mais a barreira timpânica, toda a sujeira que existe no conduto auditivo externo. Seja cera, seja descamação, seja fungo, seja lá o que for. Então, rompeu o tímpano, jamais pingar remédio no ouvido. Segunda causa, a criança está gripada, pega uma infecção de ouvido, chega com choro à noite, dizendo que o ouvido está doendo muito, eu vou pingar. Se essa criança adquiriu essa infecção de ouvido pós-gripe, normalmente esse processo está no ouvido médio. Se você já tem um líquido pulsando, infeccionado no seu ouvido médio, você já tem uma barreira à transmissão sonora. Se você pinga uma gota no conduto auditivo, você vai ter líquido no ouvido médio e no conduto auditivo externo. Você pode até aliviar a dor momentaneamente, ter a sensação que o processo está controlado e, de repente, esse ouvido vai supurar. Então, infecção de ouvido médio, não se pinga gota. Quando você vai à piscina, que entra água, você vai no rio, entra água, você vai no mar, entra água, você pode ter uma infecção por bactéria, tá? O ouvido é escuro e quente, com a umidade fica escuro, úmido e quente, a bactéria, o fungo, ele vai se crescer, ele vai se proliferar nessa região e ele vai pegar o conduto auditivo externo. Esse conduto vai inchar, vai obstruir e vai começar a ter uma dor muito importante. Nesse caso, você tem uma infecção na pele, é uma infecção localizada. Nessa ocasião, e somente nessa ocasião, está indicado você pingar gotas tópicas. Nesse caso, você vai pingar uma gota tópica que tenha antibiótico, um antibiótico adequado. Existe um medicamento que é vendido com um antibiótico livre de receituário médico, mas é um antibiótico que não é o mais indicado para o ouvido, tá? Você tem que pingar o remédio certo e sempre procurando o seu médico para saber, é uma otomicose? É um tipo de gota. É uma infecção bacteriana? É outro tipo de gota. E, de repente, você tem um processo inflamatório, mas não tem uma infecção. Então, nesse caso, você pode cuidar sem que haja necessidade de pingar gotas tópicas. Gota no ouvido somente com indicação médica. A prescrição e o uso tem que ser extremamente restrito e adequado, senão você pode provocar uma complicação. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia.
E ainda falando sobre saúde, a gente vai saber o mal que faz consumir de forma exagerada os alimentos industrializados. Olha só. O Apvida Odonto preparou temas especiais para você, como alimentação ruim e o impacto na saúde bucal. Ou seja, alimentos ricos em comida industrializada, né, pode gerar uma grande quantidade de sódio e o organismo ele não recebe os nutrientes necessários para suprir o que nós precisamos, principalmente na nossa saúde bucal. Existem muitos alimentos como doce, biscoito, chocolate, bala, chiclete, açúcar, eles são extremamente ricos, refrigerante, né? Estão extremamente ricos em açúcar, onde nesse açúcar a bactéria ela transforma esse açúcar em um ácido, onde esse ácido simplesmente começa a destruir o esmalte do dente. E nessa destruição do esmalte do dente vai provocar a cárie, as dores, vai começar a fazer canal, seu dente vai acabar virando um canal, né? Vai causar dor e desconforto na polpa dentária do dente. Outros alimentos também, como bolo, massas, alimentos que são ricos em carboidrato. Alguns também, como algumas frutas muito cítricas, né, como limão, laranja, uva, abacaxi. Tudo tem que ser em equilíbrio, porque se nós tivermos esses alimentos de forma exagerada na nossa alimentação, na nossa dieta, eles têm que estar de forma equilibrada, porque todo exagero causa prejuízo na nossa saúde e principalmente na nossa saúde bucal. Muitas das vezes os pacientes comem bombom, pirulito e isso acaba quebrando alguns dentes. Então, alimentos extremamente industrializados, eles não trazem benefícios à nossa saúde. Eles devem ser utilizados mais de uma forma equilibrada, né? Então, o Apvida conhece e cuida de você. Vida saudável é vida plena. Ser saudável é ser feliz. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E a hora do nosso quadro Alimentos que Curam, e hoje a Lúcia Lucato nos traz os benefícios da rúcula. Você confere todos os detalhes a partir de agora. Olá, estou aqui para falar daquela série Alimentos que Curam. É muito bom conhecer um pouquinho sobre os alimentos que a gente coloca na nossa mesa, principalmente porque é um hábito de se alimentar com verduras, legumes. E por que não conhecer um pouquinho do que é aquilo que a gente consome e quais os benefícios para a nossa saúde? Hoje nós vamos estar falando da rúcula. Quem não gosta de uma rúcula, uma salada fresquinha, maravilhosa de rúcula, acompanha diversos pratos. Vou compartilhar a minha tela, onde a gente vai ver um pouquinho sobre a rúcula. Dentro daquela frase que a gente já falou na outra aula, da alface, o nosso querido Hipócrates, que foi um médico, pai da medicina, falava, né, que de alguma forma que o nosso alimento, né, seja o nosso remédio, e que nosso remédio seja o nosso alimento. Se a gente refletir sobre isso, a gente pode sim fazer escolhas mais seguras e saudáveis. E uma base para a boa saúde é que a gente inclua na nossa alimentação os alimentos naturais, que façamos preparações simples, dê preferência para alimentos frescos, produzidos sem agrotóxicos, e sempre fazendo uma dieta equilibrada e balanceada. E a rúcula, o nome dela, né, todas as plantas foram classificadas, a classificação botânica dela, ela chama Euruca sativa. E é uma hortaliça verde escura e tem origem na região mediterrânea. Muitas pessoas gostam e outras pessoas justamente não gostam, porque ela tem um sabor bem picante. E ela pode ser consumida simplesmente rúcula ou fazendo parte de diversas saladas. E uma coisa muito interessante, que 100 gramas
dessa hortaliça só tem 29 calorias. Muito bom. O ideal, quando a gente for consumir ou escolher as rúculas, que folhas bem verdes, firmes e viçosas. Existem, sim, espécies que são mais picantes e menos picantes. Isso vai do gosto da pessoa. E não compra se a gente achar folhas amareladas, murchas ou manchadas. É uma condição. Faça cultura, compre de quem produz, sem usar defensivos agrícolas ou agrotóxicos. E também, depois que comprada, higienizada, ela pode sim ser conservada por alguns dias em geladeira. E aqui é para falar dos benefícios dela. Então, ela possui vitamina A, C, K, além de cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Ela tem duas substâncias muito importantes que ajudam na saúde dos olhos, que é a luteína e os carotenoides, como tem na cenoura também. E ela tem uma qualidade muito especial, eliminar as toxinas do corpo. Então, ela melhora esse problema quando a gente tem suor de cheiro forte ou mau hálito. E ela tem, por ser verdura escura, ela tem muita vitamina K. E essa condição de ter vitamina K ajuda a prevenir a calcificação das artérias, que são, assim, vários problemas de saúde lá na frente que a gente pode acarretar. E ela possui ômega 3, né, que ajuda aí como fator de proteção para o nosso coração. Ajuda na imunidade, porque ela é rica em vitamina C. A gente falou de várias frutas, agora a gente está falando das hortaliças que tem vitamina C. Contribui com a saúde dos ossos. A gente viu lá que ela tem cálcio, outras vitaminas, outros minerais também. E aumenta a saciedade, né? Então, se a gente tiver, assim, com a intenção de ter uma boa alimentação, começar comendo, assim, primeiramente, um bom prato de uma salada de rúcula, devido à presença das fibras, ela vai aumentar a nossa saciedade e a gente conseguiria, sim, diminuir os outros itens que possam fazer com que a gente engorde mais. Então, ela libera também enzimas para ajudar na nossa digestão. Então, se a gente começar consumindo a salada primeiro, já vai entrar nesse processo e vai fazer com que a nossa digestão fique perfeita. E pode ser consumida de várias formas. Aí eu deixei algumas ideias e eu acredito que você tenha mais outras receitas com rúcula. É só para variar o cardápio. Pode ser feito pesto de rúcula, pode ser feito pizza e coloca rúcula, é uma de tomates secos com rúcula, é uma coisa muito apreciada. Pode ser usado em sopas com rúcula. Então, fica aí a dica de consumir de várias formas essa hortaliça muito rica em vitaminas e sais minerais. Muito obrigada. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. É hora do nosso quadro sobre economia e hoje o professor universitário e economista Paulo Afonso fala sobre uma pesquisa que mostra o IDH do Brasil. E o nosso país não ficou num bom posicionamento. Você confere os detalhes com ele. Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada, na comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, que é um órgão da ONU, ela divulgou um relatório com os principais dados sobre o Índice de Desenvolvimento Humano no Mundo, que é o IDH. As notícias para o Brasil não são muito boas, né? Em 2021, o IDH brasileiro ficou em 0,754, e o país ocupa agora a posição 87 no ranking da Organização das Nações Unidas, de um total aí de 191 países analisados. Ou seja, 3 posições a menos do que em 2020, quando o Brasil ocupava a posição 84, né, quando o IDH foi de 0,765. Os parâmetros para se chegar a esse patamar envolvem o bem-estar social da população, né, no que se refere à renda, escolaridade e saúde. Quanto mais próximo de 1,
melhor é a média do IDH de cada país, afetando também o índice global para o melhor ou pior desenvolvimento humano. É importante aí fazer algumas observações, né, sobre os números passados. Há 30 anos, né, há 13 décadas, o IDH do Brasil era maior do que a média global. Pouco, mas era, né, uma diferença de 0,613 para 0,601. Né? E aí, por 25 anos, o Brasil foi gradualmente aumentando essa diferença, até chegar em 2015 com um IDH de 0,753, para uma média global aí do resto do mundo de 0,724. Em 2019, o Brasil apresentou aí um IDH de 0,766, um índice considerado elevado pelos especialistas, mas depois a escala tornou-se descendente. Vários fatores podem explicar essa queda nos últimos anos. O primeiro deles, né, claro, e também interferiu nos índices globais, foi a pandemia de Covid-19, né, acompanhada aí por uma grave recessão econômica. Os reflexos negativos da pandemia impactam diretamente, né, nos fatores levados em consideração no relatório da ONU, né, que é a escolaridade, renda, a expectativa de vida, né, isso aí relacionado à área da saúde. Isso sem falar numa visão mais macro, né, na guerra da Ucrânia e no Brasil, nas altas taxas de desemprego, né, mesmo que tenham recuado um pouco, mas continua alta. Na elevação do custo de vida, por causa da inflação, nas crises de energia e nos índices de insegurança alimentar. Mais de 90% dos países registram queda na pontuação do IDH, seja em 2020 e seja em 2021. E mais de 40% deles declinaram em ambos os anos. Embora a queda do IDH tenha sido generalizada no mundo, né, com o índice global caindo de 0,739 em 2019 para 0,732 em 2021, vários países saíram ilesos da situação. A exemplo da China, da Coreia do Sul, da Austrália, do Japão, né, que aumentaram seus índices de 2019 para 2021. Na América Latina, quando a gente fala América Latina e Caribe, né, o Chile ele lidera com um IDH de 0,855, né, e a posição 42 no mundo, isso no ano passado. Então, se a gente pensar que falta aí praticamente 8 anos para a Agenda de 2030 da ONU, né, que tem lá os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis a serem cumpridos, por meio de um acordo global feito aí por 193 países, a gente vive um momento assim bastante crucial, um momento assim bastante delicado, e os nossos governantes precisam dar atenção mais a isso aí. Ok, pessoal? Grande abraço, hein? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Já estamos na reta final das eleições. Dia 2 de outubro você vai comparecer às urnas para escolher os seus candidatos que irão governar o país pelos próximos 4 anos. É um momento muito importante para a democracia e para você exercer o seu papel de cidadão. E este é o assunto do advogado Dr. Luiz Vicente Federici. Olá, estamos chegando na reta final das eleições. É neste momento que os eleitores vão escolher o voto. Por isso, é muito importante que você escolha corretamente os seus candidatos, sempre pensando naqueles que irão te representar nos próximos 4 anos. Nós vivemos uma democracia representativa, ou seja, nós escolhemos os nossos representantes diretamente e eles, durante a sua atuação política, vão nos representar. Por isso é importante acompanhar a atuação política do seu candidato, especificamente para verificar se o mesmo é condizente ou não com a proposta que você apoiou quando acabou votando. Feitas essas considerações, nós podemos dar uma pincelada nas últimas sequências de ações eleitorais que estão tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é aquele que regula, vamos dizer assim, que organiza toda a justiça eleitoral
no Brasil. Nós temos o Tribunal Superior, que é o ápice da pirâmide, os tribunais regionais eleitorais, que nós temos um em cada região, em cada estado, e as zonas eleitorais, que são aquelas que organizam efetivamente a votação. Pois bem, o Tribunal Superior Eleitoral vem enfrentando várias demandas judiciais, porque a campanha, em sua reta final, está sendo judicializada, e é ele quem vai definir o que vai ou não acontecer. Nós estamos observando recentemente que o Tribunal Superior Eleitoral barrou a utilização de vídeos de Bolsonaro em Londres, quando ele foi acompanhar o velório da Rainha Elizabeth. Essa foi uma das decisões da semana que foram prejudiciais ou nocivas ao candidato à reeleição. Nós temos outras decisões muito interessantes, como também a decisão que barrou o impulsionamento de publicações de Bolsonaro contra a campanha de Lula, e nós temos também decisões que negaram as reclamações de Bolsonaro com relação à propaganda de Lula sobre os imóveis da sua família. Ou seja, a campanha está subindo o tom, os candidatos estão se digladiando na justiça eleitoral e não apenas na rua, não apenas nos seus programas de televisão. Tudo isso para conquistar esse pouquinho de eleitores indecisos que agora vão acabar definindo o voto. Por isso que esse processo de escolha é muito importante e todos devemos votar com a mais absoluta consciência. Muito obrigado e vamos ficar ligados nesse conteúdo. Semana que vem tem mais. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E agora a gente fala sobre inovação, desenvolvimento. E a partir do dia 19 de outubro até o dia 19 de novembro, em Jaú vai acontecer o Circuito de Inovação e Empreendedorismo. Você não pode perder e por isso a gente traz todas as informações para você. Olá, sou Paulo Tebaldi, secretário de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Inovação de Jaú. Estou aqui para compartilhar com vocês sobre o Circuito da Inovação e Empreendedorismo de Jaú, um evento inédito no nosso município, que durante um mês teremos ações em diferentes pontos da cidade que, através de parcerias estratégicas estabelecidas dentro de um planejamento que vem sendo construído desde o início desta gestão. O circuito será uma oportunidade para trocar experiência, debatermos temas relacionados à tecnologia e oferecer sugestões para o desenvolvimento tecnológico e sustentável na sociedade. O nosso circuito acontecerá dos dias 19 de outubro a 19 de novembro aqui em Jaú. Vai respirar inovação, tecnologia e empreendedorismo. E além de todas as ações propostas na programação, discutiremos políticas públicas de inovação para cada vez mais amadurecer nosso município nesse sentido. E, inclusive, aproveitando a oportunidade, na própria abertura, no dia 19, faremos uma pesquisa digital para a contribuição da própria sociedade para a estruturação de um projeto de lei de inovação. Será uma oportunidade ímpar para envolver parceiros, discutir ações e colocar nossa cidade no mapa de eventos de inovação. Um trabalho multidisciplinar entre o poder público e a sociedade civil organizada, que vai movimentar negócios em nossa cidade, podendo aumentar e ampliar o nosso desenvolvimento, que estamos aí tão envolvidos e imbuídos dentro desse conceito. Então convidamos a vocês, conheçam melhor. Nos próximos momentos passaremos aí toda a programação que acontecerá nesse mês. É inédito para a nossa cidade. Contamos com toda a colaboração de toda a população de Jaú e até da região. Vamos mais uma vez inovar em nosso município. Muito obrigado. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia.
E o Integração Regional de hoje fica por aqui. Hoje, 23 de setembro, o dia do sorvete. Eu quero aproveitar para desejar para você um grande final de semana, um final de semana abençoado e com muita saúde. A gente se encontra na próxima sexta-feira aqui no Integração Regional. Eu te espero. Um grande beijo e até lá. Tchau! Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.